Olá, querido, graça e paz, amém? Chegando com mais um Bom Dia Vida para trazer uma mensagem de fé, de amor e de esperança do coração de Deus para o seu coração, amém? Esse é o canal Bom Dia Vida, isso. Você que tem recebido essas mensagens, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe, venha fazer parte dessa família. Deixe o seu like, o seu comentário, envie nos seus grupos de WhatsApp, de familiares, as mensagens, nos ajude a pregar o Evangelho. Então, queridos, estamos aqui na região de Sorocaba, onde estamos fazendo o lançamento de 2 livros. Esse, Empenho, Esforço e Zelo, correto? A Receita da Vitória. E esse aqui, ó, Preparo, o Segredo da Vitória. Um é a Receita da Vitória, o outro é o Segredo da Vitória. E nós vamos estar aí, indo a algumas igrejas aqui na região, domingo, dia 16, lá em Ribeirão Grande, com o meu amigo pastor Varani. No dia 19, vamos estar indo lá na freguesia do Ó, pastor Cláudio, vai ser bênção. No dia 20, vamos estar com o pastor Valério aqui em Sorocaba, na COF Zona Oeste. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nós estamos falando, amados, sobre perseverar é necessário, sobre a necessidade da perseverança na caminhada do crente, do cristão. Nós precisamos perseverar. Eu já falei de alguns versículos que falam de perseverança. Nós estamos usando Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Eu falei de onde veio a perseverança. E hoje eu quero falar sobre isso, que nós precisamos de provações. Agora, não é porque nós precisamos de provações que você vai sair por aí à caça de provações, procurando provações, atraindo provações para a sua vida. Não é isso. Deixa eu falar uma coisa para você, elas virão até você. Sim, de uma maneira ou de outra, as provações vão chegar até você. Agora escute, existem aquelas provações que serão da vontade de Deus, existem aquelas provações que serão permitidas por Deus, e existem aquelas provações que serão resultados das nossas ações, das nossas atitudes. E a gente precisa entender e discernir quais são quais, porque cada uma existe uma atitude diferente para ser tomada, uma reação, uma ação. Então, provações na vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 22, capítulo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abrão à prova. Depois de quê? Depois de que Deus colocou Abraão à prova? Lá em 2 Crônicas 32, também quando fala do rei Ezequias, vai dizer que depois dessas coisas e dessa fidelidade, quando Deus se trata também com o rei Josafá, Deus fala a mesma coisa. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, sobreveio sobre eles essa luta, essa batalha, essa guerra. Abraão aqui já havia caminhado com Deus vários e vários anos. Abraão aqui já havia levantado altares de adoração ao Senhor, de intimidade com Deus. Abraão aqui já havia estado num estado de comunhão grande com o Senhor. Mas a Bíblia diz que depois dessas coisas Deus coloca Abraão à prova. Amado, tudo estava bem, Isaac crescia, Ismael e Agar já tinham seguido o seu caminho, já não faziam mais parte, não estavam mais juntos ali atrapalhando ou colocando o senhorio de Sara em perigo, nem Ismael correndo o risco de ganhar o lugar de Isaac. Mas Deus coloca, Deus permite, Deus chama Abraão para a prova. Olha que interessante. Era vontade de Deus. Deus precisava provar o coração de Abraão para Deus conhecer o coração de Abraão. Não, Deus já conhecia o coração de Abraão. Mas eu acredito que a prova veio para que Abraão soubesse realmente qual era o coração dele. Se ele estava pronto para entregar o Isaac dele ou não. Você está pronto para entregar o seu Isaac caso Deus te peça? Você está pronto? O outro texto que eu falei para você, 2 Crônicas 32, 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá.
Depois de que, se você pegar o texto, você vai ver que Ezequias pega o reinado destruído pelo seu pai. O povo estava afastado de Deus, o povo estava desviado, o povo não ofertava, os sacerdotes, o templo estava fechado, não havia sacerdote, não havia adoração, o povo chamado povo de Deus não adorava Deus. Ezequias assume um trono, um reino totalmente destruído, financeiramente e espiritualmente, acabado. Mas o que ele faz? Ele faz uma reforma judicial, uma reforma espiritual, uma reforma sacerdotal. Ele manda abrir as portas do templo, ele manda limpar, ele manda os sacerdotes se purificarem, colocar as suas roupas. Ele fala para o povo começar a vir, trazer as ofertas, os dízimos, convida o povo para adorar o Senhor, para fazer a ceia, para compartilhar, comemorar a Páscoa. Ele chama o povo para uma intimidade com Deus e começa a ter um reboliço naquele povo. Aquele povo começa a crescer espiritualmente, começa a restaurar a comunhão com Deus, a mesa é restaurada, a comunhão é restaurada, a unidade é restaurada, a prosperidade é restaurada, as colheitas começam a crescer em abundância, a ponto dele falar: parem de trazer, porque não temos onde guardar. Depois de tudo isso, depois que ele faz tudo isso, a Bíblia diz que o rei da Síria resolve invadir Judá, resolve entrar ali e acabar com tudo isso, torná-los escravos. Ora, qualquer um falaria: Deus, olha o que eu fiz, o povo estava disperso, eu restaurei o povo, e o Senhor vai permitir que um cara desse venha nos escravizar? Deus estava provando. Isaías fica firme, Ezequias fica firme, manda chamar o profeta, eles oram, e o profeta libera uma palavra, dizendo que Deus daria vitória, que a vitória aconteceria, mas eles precisaram perseverar, porque foi até o final, quando Deus enviou um anjo só, para dar uma passeadinha no acampamento do assírio, e 180 homens inimigos morreram naquela noite, todos o resto fugiu, ou fugiram. Mas não foi assim, da noite para o dia. Ezequias precisou tomar atitudes, fechou as fontes das águas, cercou as muralhas, colocou homem de prontidão. Ele continuou perseverando, crendo na palavra, na promessa, na ação. Deus vai agir na hora certa, Deus vai operar no milagre. Vamos perseverar, vamos continuar. A aprovação é necessária, ela vai vir. E aqui era a aprovação que vinha da parte do Senhor. E provações permitidas por Deus. Nós temos um maior exemplo, que é Jó. Jó permite, Jó capítulo 1, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Deus dá testemunho de Jó para Satanás. Você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, se desvia do mal. E Satanás fala: também o Senhor dá tudo a ele é rico, ele é bastardo, o Senhor faz tudo o que ele quer. E Deus fala: não, vai lá, tira tudo dele. Arranca o tesouro, arranca a fortuna, acaba com tudo, só não toca nele. Deus permite Satanás entrar na vida de Jó e fazer uma devassa na vida dele. Ele vai dormir rico e amanhece pobre. Ele vai dormir com saúde e amanhece doente, a ponto de ter que coçar as suas feridas com um caco de telha, a ponto da história secular dizer que a 20 metros de distância você sentia o cheiro de podridão da carne de Jó. Era um morto vivo, fedorento, fedendo a carne podre. A sua mulher, companheira, diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala: falas tu como louca. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Deus não faz o mal. Em Deus há bondade. Deus exerce juízo, que é diferente de exercer o mal. Mas Deus permite que provações venham sobre a nossa vida. E aqui Deus permitiu Jó ser provado dessa forma. Mas no final, lá no 42, ele fala: eu conhecia Deus de ouvir falar. Na verdade, Jó está dizendo: antes da provação, antes da enfermidade, antes de ficar pobre, antes desse vento soprar, na verdade eu não conhecia Deus. Eu dizia que conhecia, eu falava que conhecia, mas eu não conhecia Deus. Era só de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos o veem. Hoje eu tenho intimidade, hoje eu tenho comunhão, hoje eu sei que Deus faz, hoje eu sei que Deus opera. E ainda que eu morra, aleluia, eu me levantarei e os meus olhos verão o Senhor, o Rei da Glória.
Provações, resultado de nossas ações. Eu poderia falar de ações erradas dos hebreus, mas não. Poderia falar de tantas outras ações negativas de pecado, mas eu não quero. Quero falar de Daniel capítulo 3, versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A decisão de não adorar a imagem os levou à fornalha. Aqui, os 3 amigos de Daniel resolvem não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. E qual era a consequência disso? Lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Deus não os impediu de serem lançados na fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha. Mas eles não sabiam que isso ia acontecer, eles estavam dispostos a morrerem, mas não adorariam outro Deus, eles não dobrariam o joelho a outros deuses, eles decidiram. E a decisão deles os levou a passar por uma das maiores provas. E se eles morressem queimados, morreriam glorificando o nome do Senhor. Amado, quantos irmãos nossos na história da igreja morreram queimados porque não negaram a sua fé em Cristo? Quantas famílias foram lançadas no Coliseu para serem devoradas por leões, mas morreram louvando, glorificando, exaltando a Deus, não negaram ao Senhor. E a decisão delas os levou à morte. Então existem decisões, existem provações que virão através de decisões nossas. Eu estou falando de decisões acertadas, mas tem decisões negativas, como os hebreus, que fizeram tantas escolhas erradas e por causa disso provações vieram. Quando chegaram na porta da entrada da terra prometida, só Josué e Caleb acreditaram que poderiam entrar e tomar conta. O resto tudo negou e voltou, e por causa disso todos eles ficaram andando em círculo no deserto 40 anos. Eu poderia falar também de Daniel na cova dos leões, mas você já sabe. Agora, atenção, preste uma coisa. Quando a confirmação da fé acontece, você adquire perseverança. Eles perseveraram, se tornaram perseverantes, porque ficaram firmes nas provações. Eu não sei qual é a provação que você está passando, eu não sei qual é a provação que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei. Deus me colocou aqui diante de você hoje para falar: fique firme, permaneça, persevere. Aleluia, porque através disso a perseverança virá e você será fortalecido. Bendito Deus, Pai Santo, eu louvo o teu nome, glorifica o Senhor, te peço, abençoe o meu irmão, minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder, faz seu nome ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém, meu amado, olha, beijo no seu coração, bom dia, vida para você, vamos que vamos.